Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional, ainda no livro de Jó. E chegamos aqui nos últimos capítulos do livro de Jó, em todas as devocionais que já fizemos anteriores, mas com o clímax do momento. Até então, estávamos vendo os discursos de Jó e seus amigos para tentarem compreender o problema, a circunstância em que Jó se viu envolvido em todo o sofrimento, em toda a angústia, em que nem ele, nem seus amigos tinham a certeza do que estavam acontecendo, mas cada um tinha as suas opiniões. Jó até então sabia da sua vida de que ele não tinha cometido pecados, atrocidades que o levasse a este sofrimento. Do ponto de vista dos seus amigos, todo o sofrimento, toda a angústia pela qual Jó passava, só podia ser fruto de uma vida errante diante de Deus. Pois bem, de todos os discursos, Jó falava, os amigos respondiam, Jó replicava. Até então, Deus estava observando tudo isso. Mas então, Deus decide entrar em cena e também ter um diálogo, uma conversa, necessariamente com Jó, acerca de tudo isso. E diante dessa iminente aparição do Senhor, para, não digo sair do seu alto trono, porque ele é onipresente, mas do seu alto trono ele desce até Jó. E aí o texto fala que em meio à tempestade, na tormenta, Deus fala com o seu filho Jó e suscita, dentre outras questões, faz a seguinte pergunta para Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Muitas vezes nós, eu e você, em meio a circunstâncias que nos oprimem, nos sufocam ou mesmo nos deixam com um ar de sem sentido, fazemos a pergunta: onde é que está Deus em meio a tudo isso? Já ouviu pessoas questionando em meio, talvez não problema seu pessoal, mas problemas de calamidade pública, calamidade social. Bom, diante de tanta miséria, diante de tanta dor, diante de tanta guerra, onde é que Deus está em tudo isso? E fazemos perguntas assim semelhantes e pensando, puxa, é legítima tal pergunta? A minha dúvida, esse meu questionamento, querer muitas vezes culpar Deus pelas responsabilidades que são eminentemente nossa, talvez não diretamente, mas nossa, de uma sociedade como um todo, nós, de um povo humano como todo, e como humanos, todos nós somos falíveis, somos pecadores, como disse o apóstolo Paulo, fazendo citação de Salomão, quando escreveu em Eclesiastes, mas lá em Romanos 3 ele diz: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, que busque a Deus. Todos os seus caminhos, todos se desviaram dos seus caminhos, se fizeram inúteis, em seu caminho a destruição e a miséria. Paulo discorre a ideia de que na humanidade, a humanidade é caída, é falível, é falha. E na nossa falha,
na nossa limitação, na nossa debilidade. Muitas vezes queremos questionar Deus sobre tudo o que está acontecendo, querendo atribuir a Ele a responsabilidade que é nossa. Estamos tão cegos, tão ofuscada a nossa visão, que queremos esquivar-se da nossa responsabilidade e achar que a culpa é de Deus e não nossa. Bem, aqui essa pergunta que Deus faz para Jó já é no capítulo 40 e no 38 e 39. Deus, quando ele entra em cena, ele pergunta para Jó: Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra, quando eu, no meu ato de criação, quando eu disse haja luz e houve luz, Jó, onde é que você estava quando eu criava os astros, estrelas, quando eu delimitava as ações dos mares, dizendo até aqui você vem, você não ultrapassa, quando eu fazia todo esse cosmos, todas as estrelas, o universo, astros e estrelas, e criando as leis da gravidade, lei de biogênesis, termodinâmica, quando eu colocava tudo no seu devido lugar, em toda a sua ordem. Jó, onde é que você estava no meio de tudo isso? Você nem era nascido. Eu sei onde você estava. Na minha mente, na minha sabedoria você estava, mas você sabe onde você estava? Jó ouve tudo isso, e diante de Deus não tinha como ele contrapor em argumentos, pois o que Deus estava dizendo é: Jó, em tudo em que eu criei, desde o momento em que eu disse haja e houve, eu sabia e sei o que eu estava fazendo, o que eu fiz. E você, quando surgiu no tempo, você surgiu como parte do meu bom plano. Deus discorrendo tudo isso, aí chegou no capítulo 40, que aí vamos ler o princípio e tirar mais lições para a nossa vida. Acompanhe comigo, Jó 40, a partir do verso 1, são alguns versículos salteados, devido à nossa limitação de tempo também, mas acompanhe comigo. O Senhor disse a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Bem, Jó já estava dizendo, depois de ter ouvido os primeiros argumentos de Deus: de fato, não há dignidade em mim, sou indigno, tenho que silenciar-me. Como é que eu vou responder a tudo isso? Porque Deus já tinha perguntado a ele antes: onde é que você estava, Jó, quando eu criava tudo? E ainda mais, na pergunta final, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Pense comigo, principalmente hoje em dia, estamos numa geração de pessoas que se dizem cristãs, homens, mulheres, que talvez por um mau ensino, sim, mas tendo total responsabilidade quando em meio a problemas, e não vamos negar a dor
de angústia, sofrimento, mas querer apontar o dedo para o Criador, dizer: é injusto o que está acontecendo comigo, por que eu estou passando por tudo isso? E mais, tem aqueles que ousam: eu não aceito, Deus, essa situação. E aí, sim, existe muitos ensino de líderes religiosos, gurus espirituais, que vão dizer para as pessoas: olha, você precisa demonstrar uma fé diante de Deus, de que essa circunstância você não pode sofrer. Deus quer ver esse tipo de fé na sua vida. Então determine para Deus, coloque Deus contra a parede e diga: eu não aceito. Só tem um nome para isso: petulância. A pessoa que ousa achar que pode encostar Deus contra a parede em meio a problemas, sim, pode ser dolorosos, mas todos estamos debaixo de um plano de Deus e esse plano é perfeito. Faz parte como ele pode, como Deus questiona aqui. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Não se trata de uma justiça retributiva, como todos os Jó e seus amigos questionavam, dizendo que o justo não pode sofrer e o ímpio tem que sofrer, e fazer com que venhamos a achar que há justiça em nossas mãos e em nossas vidas, que nos faça colocar em pé de igualdade, colocar Deus contra a parede para questionar tal circunstância. Se tão somente compreender o quão indigno, e Jó já estava amadurecendo nesse ponto aqui, e aqui, diante dos questionamentos do Senhor sobre: Jó, meu plano é infinito, você não compreende a finitude do meu plano, a imensidão do meu plano, você não compreende. Silenciar-se, aí sim você está tendo uma atitude sábia. Reconhecer-se indigno, não há como contrapor em pé de igualdade em argumentos comigo. Eu tive que descer e colocar no seu nível para a gente ter um diálogo juntos. O Eterno, o Criador, aquele que emana da mais brilhante luz. A Bíblia até fala que quem é que pôde olhar para a glória do Senhor e permanecer vivo? Por atos de misericórdia, Deus fez prevalecer, mas o ardor do seu brilho já fulminaria qualquer um ante os nossos pecados, ante a nossa vida falha. Mas por atos de graça e misericórdia, Deus decide preservar nossas vidas e assim decidiu por meio de Cristo Jesus. Então, assim, do nosso ponto de vista, aí que Jó, verso 4, já compreendendo quem Deus é e quem Ele é, bom, eu sei do meu esforço em andar em retidão, e Deus tinha dito isso da vida de Jó, no capítulo 1, observaste o meu servo Jó, reto, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal. Mas ainda assim, diante da perfeição de Deus, não há justiça em nós suficiente para que venhamos nos elevar e querer nos colocar em pé de igualdade com o Senhor. Não, é justamente o contrário. Nós, aqui nesse mundinho de meu Deus, nesse pequeno mundinho nosso, Deus, Ele é que desce para falar conosco, é Ele que se inclina para falar conosco e faz tudo isso por bondade, graça e misericórdia.
E aí Jó compreende a sua indignidade. E queira nós, eu e você, reconhecer indignidade diante de Deus e tão somente ter a liberdade para falar com Ele, confiados na sua justiça, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor para conosco. Não na nossa própria justiça, não nos nossos feitos, ainda que Deus conhece e sabe que nada é inútil daquilo que fazemos do melhor das nossas vidas para Ele. E temos recomendações também, como do apóstolo Paulo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. Mas usar tudo isso para nos colocar em pé de igualdade com Deus, colocar Ele contra a parede, usar desses jargões aí no meio evangélico, determine a sua bênção, determine a sua fé. Confie na misericórdia de Deus, na graça de Deus, não usando dessa arrogância, prepotência, petulância, achando que isso é exercício de fé. Não, isso é demonstração de rebeldia. Isso é demonstração de insanidade cristã. Diante do Criador, devemos tão somente nos achegar na sua presença em humilde reverência. E ao mesmo tempo, aí sim, em fé, em confiança, saber que Ele é gracioso, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso, e não ostentar esse ar de super-humano. Não. Vamos sempre enfrentar situações difíceis na vida, mas nas situações difíceis devemos confiar em Deus, que tudo faz parte de um plano dele e que ele sabe o que faz. Em muitas circunstâncias, em meio à dor, em meio à angústia, clamar por força, clamar: ó Deus, eu sei que é difícil, mas eu sei que o Senhor sabe o que faz. Eu sei pelas promessas das Escrituras que eu não vou ser provado além das forças, além das minhas forças. Me ajude a atravessar e atravesse comigo, Pai, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Esse tipo de postura, Deus não rejeita. Deus sabe o que faz. Ele conhece os seus filhos, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece Jó, a sua integridade. Mas Jó equivocou-se tanto em achar que somente grupos de pessoas poderiam passar por sofrimento, ímpios, justos não, como também achar que poderia apresentar-se diante de Deus e apoiar-se na sua justiça própria. Bem, em atos de graça e misericórdia, Deus tratou o coração de Jó a ponto dele, parece apenas 2 palavras, alguém que diga sou indigno, mas como vimos no devocional anterior, na história contada por Cristo, o publicano que se apresentava para orar no templo, miserável pecador que sou. Paulo usou dessa mesma expressão, miserável o homem que sou. Quem me livrará desta ira? Temos que, diante de Deus, reconhecer humildemente quem somos e confiar na mão poderosa de graça e misericórdia para as nossas vidas. Meu querido, minha querida, não vá por essa linha, por essa corrente, entendimento de que acha que podemos pôr Deus contra a parede. Não diga, eu não aceito. Faça como Jesus.
que no jardim do Getsêmani, no ardor da sua angústia, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Podemos até dizer: se possível for, afaste de mim esse cálice, o cálice do sofrimento, o cálice da dor. E Deus, em muitas circunstâncias, vai dar o afastamento. Como vamos ver amanhã, se Deus assim nos permitir, nos dar o dia de amanhã, em que Deus mudou o destino, mudou a vida de Jó, porque tudo estava dentro de um plano dele. Mas como o nosso maior exemplo de vida, o nosso modelo de humanidade, o Cristo divino, o Deus homem, o nosso mediador, como Paulo diz, o único mediador entre Deus e o homem é o Jesus Cristo homem. O Cristo humano é o nosso mediador entre o nosso Criador. E Cristo disse: Pai, seja feita a tua vontade. Como também ele nos ensinou em oração: quando orares, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Temos que pedir para Deus que a vontade dele seja moldada nos nossos corações. O que devemos pedir é: Pai, que a tua vontade seja feita. E se a minha vontade ela está contrária à tua, que é o meu querer se molde ao teu querer. E aí sim, vamos crescer diante de Deus, amadurecer, progredir em maturidade, toda vez que diante dele dizemos: Deus, indigno eu sou, como é que eu posso te responder? E não devemos, como Deus aqui pergunta retórica: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Meu querido e minha querida, vamos colocar em xeque a justiça de Deus? Colocar em dúvida a justiça de Deus? Como disse também o apóstolo Paulo: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não vamos jamais nos equiparar diante de Deus, mas graças a Ele que temos um Deus poderoso, infinito, eterno, que é bondoso e misericordioso para suportar na sua presença a nossa debilidade. Indignos somos, grandioso Ele é, e com isso podemos ter um relacionamento amoroso, íntimo com Ele. Não que nós nos chegamos a Ele por nossa justiça, mas Ele, pela sua misericórdia, Ele se inclina e desce até nós, e fez isso descendo até nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos o acesso diante do trono de Deus, mas que em meio a esse acesso, que fazemos bom uso desse acesso, reconhecendo quem somos e confiando na misericórdia dele. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, que possamos, Senhor, ancorados na tua bondade, na tua misericórdia, reconhecer na tua presença o quão indignos somos em achar, em supor que podemos nos apoiar na nossa justiça, nas nossas obras, para querer questionar a tua justiça, o teu ato sobre a humanidade, sobre nossas vidas. Todos nós estamos limitados ao tempo, ao conhecimento. Somos pequenos, infinitamente pequenos ante a infinitude da tua grandeza. Mas ainda assim, o Senhor decidiu nos alcançar, se inclinar para nós, descer até nós em Cristo Jesus, para que pudéssemos ter
conversa como estamos tendo agora em oração. Senhor, afasta de nós toda petulância, toda prepotência, toda arrogância, ó Deus, todo orgulho. Afasta de nós qualquer incitação dos nossos corações em achar que podemos questionar teus atos de justiça. Senhor, nesses últimos tempos, últimas décadas, esses ensinos de pessoas que acham que podem colocar o Senhor contra a parede e achar que isso é exercício de fé. Senhor, afasta de nós tudo isso, ó Deus, e ajuda-nos, Senhor, a ter uma postura diante de Ti de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. Que a Tua vontade seja moldada em nossos corações, porque muitas vezes a nossa vontade, o nosso querer, ele é de acordo com os nossos pecados e não de acordo com o Teu amor, a Tua justiça, a Tua bondade. Ajuda-nos, Senhor. Muito necessitamos da Tua ajuda e essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, tenha você um excelente dia no Senhor.